It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Potencial Compliance. Eu sou a Gladys Choeira e você já me conhece. E hoje eu tenho o grande prazer de receber uma pessoa que vai tratar de um tema muito especial e muito importante nos dias de hoje. Flávia Marchesini, seja bem-vinda ao nosso podcast. E, mais do que nunca, o tema que nós vamos falar hoje é de grande relevância, principalmente no atual cenário do Brasil e do mundo. Nós vamos falar sobre compliance ambiental. E vamos falar também de outros temas focados nessa questão aqui ambiental, de sustentabilidade, né? A parte da governança. Mas, antes da gente entrar efetivamente nesse tema, eu queria apresentar rapidamente a Flávia. A Flávia, ela é sócia fundadora da Marchesini Campus Lírio Advocacia e Consultoria de Compliance. É professora de Direito Ambiental, Urbanístico. Mas, Flávia, eu vou falar o teu currículo todo, eu acho que vale a pena você se apresentar pra gente, na verdade, né? Eu sei que você tem aí uma larga experiência nesse tema e eu queria que você se apresentasse, então, além de falar um pouquinho mais de você, da sua carreira, você falar também da sua formação, o que você faz aí e aonde você tá também, né? Flávia, muito obrigada e seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Gladys, eu que agradeço, né? Boa noite a todos os ouvintes. E eu queria, eu trabalho com direito ambiental desde 2003, quando eu passei no concurso para a Procuradoria do município de Vitória. Então, lá na Procuradoria eu já fui encaminhada para o setorial ambiental, urbanística e residual e comecei a trabalhar e me apaixonei por essa área, né? Porque eu já lecionava na Universidade Federal e em outras faculdades. E aí, com essa minha paixão e com as experiências acumuladas, eu comecei a lecionar também direito ambiental. E, paralelamente, foi surgindo a advocacia. O compliance já é uma coisa um pouco mais recente na minha vida, começou em 2014, 2015, que eu fui me interessar, quando eu percebi justamente que a sustentabilidade encontrava uma barreira na sua dimensão ética, né? A ética era um grande entrave à concretização, né, dos objetivos ambientais, enfim, do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. E aí eu resolvi juntar duas áreas de extremo interesse, que essas pesquisas em torno da ética, da cultura da integridade, da análise de risco, que foi objeto também da minha pesquisa de mestrado. Legal. E do início do doutorado. E aí foi juntando assim, né, o mundo foi conspirando, o universo foi conspirando, e essas áreas foram associando até que surgiu esse produto, né, que a gente desenvolveu e com o qual a gente trabalha hoje bastante, que é o compliance ambiental. Eles acabaram também aparecendo mais no cenário nacional em razão dos grandes desafios ambientais recentes que o Brasil enfrentou. E é isso, é basicamente isso, são as minhas duas paixões, meus objetivos aí profissionais. Muito legal. E eu sei que você tem aí uma larga experiência, né, como professora da Universidade, da Faculdade de Direito de Vitória. Além disso, você também atuou aí fortemente, né, em algumas instituições aí não governamentais, falando sobre cidades inteligentes e tudo mais. Isso certamente te ajudou muito a ter uma visibilidade sobre a parte do environment, né? Sobre a parte de sustentabilidade, a parte de ambiental aí, certamente muito ampla, né, Flávia? Gladys, eu falo que a minha experiência, ela me permite uma visão assim, um pouco panorâmica da situação, mas, por outro lado, às vezes um pouco esquizofrênica, eu costumo brincar. Boa! Para quem trabalha com o mercado, né, somente no mercado privado,
ele tem uma visão do empreendedor, né, do empresário, com todos os desafios e dificuldades que é ser empresário no Brasil, e muitas vezes acaba vendo a questão ambiental como um entrave, né, enfim, ao desenvolvimento, ao crescimento. Então tem essa visão que é uma visão parcial. Quem trabalha no poder público com defesa do meio ambiente, na Procuradoria de Oportunidade de atuar em grandes causas, envolvendo grandes mineradoras, né, desafios bem grandes, acaba tendo aquela visão um pouco de Ministério Público, a visão, né, pró-meio ambiente, que nem sempre compreende, enfim, as mazelas, as dificuldades, os desafios que é ser empreendedor no Brasil. Né? E como professora, você tem a visão acadêmica. Então, eu acabo tendo essa visão, assim, né, essa tripla visão, né, da academia, da iniciativa privada e do poder público, e isso faz com que eu acabe tendo uma visão, muitas vezes, conciliadora, mediadora, né, de questões, e acho perfeitamente possível essa conciliação, mas, por outro lado, em alguns momentos isso dá tilt, porque as visões muitas vezes são colocadas de forma polarizada, em conflito, né? Então, algumas vezes isso dá alguns ruídos aí. Mas eu acho que esse caminho que eu tracei foi um bom caminho, né? Um caminho que nos permite ter experiência e ter uma visão mais empática sobre o outro, né? Sem dúvida. Do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista do empreendedor também. Então, eu acho que foi bacana, eu sou grata por essas oportunidades que a vida me deu. Não, sem dúvida, essa sua formação, certamente, né, todo esse arcabouço que foi construído durante a sua jornada, certamente é hoje uma referência no mercado de sustentabilidade. Bom, então, falando então dessa parte do compliance ambiental, muita gente que nos ouve aqui, talvez ache que compliance ambiental tenha um escopo muito pequeno, né? E pelo que eu pude perceber, o escopo de compliance ambiental, né, na parte ambiental e sustentabilidade, ele é muito mais amplo do que nós conhecemos. E nos últimos dias, né, no que nós estamos vivendo, né, Flávia, a gente tem visto essa temática surgir assim de forma muito evidente, né? Como que a gente consegue traduzir aos nossos ouvintes, de fato, o que é sustentabilidade? E aí eu adiciono essa palavrinha compliance dentro da sustentabilidade ou dentro do âmbito mais ambiental, né? Do que é o que a gente está conversando aqui hoje. Então, Gladys, sustentabilidade, se a gente for olhar no dicionário, né, é a capacidade de sustentação de um processo ou de um sistema, né? Ele deriva do latim sustentare e significa sustentar, apoiar, conservar, cuidar. Então, esse é o conceito léxico de sustentabilidade. Na relação com o direito, com a tutela ambiental, a gente teve as bases dessa noção de sustentabilidade construídas principalmente a partir de um documento que foi chamado de Relatório Brundtland, publicado em 1987 pelo Programa das Nações Unidas. E nesse relatório se cunhou aquela expressão que a gente também já conhece muito, desenvolvimento sustentável. Perfeito. Desenvolvimento sustentável, então, seria aquele modelo de desenvolvimento que permite o atendimento das necessidades do presente sem impedir que gerações futuras atendam às suas próprias necessidades. Então, todo o arcabouço jurídico, né, os modelos econômicos, principalmente nas democracias, foram construídos a partir de então, sobre esse fundamento. Na nossa Constituição, por exemplo, é um princípio da ordem econômica, né? O desenvolvimento sustentável está ali no artigo 170 como um princípio da ordem econômica. E aí é em cima dessa noção que a gente trabalha. Só que mais recentemente, principalmente diante do fracasso desse modelo do desenvolvimento sustentável, que a gente viu que não funcionou, a gente tem hoje uma crise ecológica global séria, a gente tem inúmeros processos ecológicos essenciais que já chegaram no seu ponto da virada, ou seja, que não perderam a sua resiliência, sua capacidade de recuperação. Hoje já se fala numa visão mais ampla do que a sustentabilidade, uma visão que a gente chama de multidimensional da sustentabilidade, que aí envolve a dimensão ambiental, mas também envolve a dimensão econômica, a dimensão social, uma dimensão jurídico-política, que seria um conjunto de direitos que devem ser protegidos contra retrocessos, né, direitos sociais, direito à alimentação adequada, direito à água, enfim, uma série de direitos,
e também uma dimensão ética. E aí é que entra a relação íntima que sustentabilidade tem com compliance. Essa dimensão ética da sustentabilidade, que alguns autores chamam de dimensão espiritual também, é uma dimensão que nos propõe uma nova visão, uma nova consciência da relação do homem com o meio. Assim como no compliance a gente trabalha uma questão da mudança da cultura da integridade, né, uma educação para a honestidade, para a probidade, para fazer o que é certo porque é certo. Claro. No campo da sustentabilidade em sua dimensão ética, a gente busca trabalhar também uma mudança da relação do homem com o meio, para que o homem deixe de ser aquele homem antropocêntrico que só vê a natureza como mera utilidade e passe a reconhecer que ela tem um valor intrínseco, que há uma interdependência entre os nossos direitos, né, e a sobrevivência planetária. Nesse momento de pandemia, a gente vê muito claramente que as causas da pandemia elas têm relação íntima, né, com o desequilíbrio ambiental, seja em razão, né, do tráfico de animais, da venda, da falta de condições sanitárias para alimentação adequada, envolvendo lá as questões das feiras na China, seja também em razão do desmatamento, outras doenças endêmicas que a gente enfrenta, dengue, chikungunya, né? E nesse momento, além de tudo, como se não bastasse a questão das doenças em si, a gente ainda tem esse aumento do desmatamento muito significativo, as queimadas, que fazem com que o Brasil acabe perdendo investimentos no plano internacional. Né? Então, assim, hoje a sustentabilidade ela passa a ser um ativo importante. Ela faz parte da composição do que se avalia no plano internacional como sendo o risco do Brasil. Ela é um fator de risco muito importante. E por isso, você não ter uma boa imagem no que diz respeito à sensibilidade enquanto Estado-nação pode afetar significativamente a nossa economia, né, enfim, e a sobrevivência do país. Flávia, o que você comentou realmente é extremamente relevante dentro desse aspecto, né? Essa definição de compliance ambiental e sustentabilidade também é extremamente importante para a gente. Agora, tem algo que está chamando muita atenção das empresas, né? Que são 3 letrinhas aí que estão trazendo muito ressignificado, eu poderia chamar dessa forma, ao tema sustentabilidade, que é, como você mesmo colocou, muito mais amplo do que a gente possa imaginar, né? Que é o SGS, né? Você consegue explicar para a gente um pouquinho como é que a área de compliance se conecta com o SGS, que é a parte de ambiente, sustentabilidade e governança? Isso, né? SGS ou ESG em inglês, alguns tratam também como ESG, Environmental, Social and Corporate Governance. Ou seja, justamente a relação, são indicadores, né? As empresas ESG são empresas que atendem a indicadores, essas três métricas, ou seja, empresas preocupadas com o meio ambiente, com o social, né, e com a sua governança. E aí a gente sabe que o compliance é um dos principais pilares da boa governança corporativa. Então, já de cara a relação é essa. Uma empresa ESG é uma empresa que necessariamente ela tem um sistema de integridade. Não necessariamente um sistema de integridade formalmente implantado, mas ela tem uma cultura ética disseminada e passível de mensuração, de comprovação. Então, o compliance é um indicador de SGS, né? Já começa por aí. Perfeito. Existem outros indicadores, né? Uma empresa para ser considerada SGS ou ESCG, né? ESCG, é uma empresa que vai atender a fatores ambientais que envolvam mudanças climáticas, indicadores de mudanças climáticas, emissão de carbono, uso dos recursos naturais, poluição e geração de resíduos, no campo social, saúde, segurança, diversidade, treinamento de colaboradores, responsabilidade com o consumidor, relação com a comunidade, atividades beneficentes. No que diz respeito à governança, a questão dos direitos dos acionistas, composição do Conselho de Administração que assegure independência e diversidade, política de remuneração e combate a fraudes, ou seja, não precisa nem falar que o compliance está aí presente. E não está presente só no que diz respeito como pilar da própria boa governança,
né? Está presente também, se a gente for levar em consideração o compliance ambiental, também na conformidade no que diz respeito às políticas ambientais, né? Tanto no que diz respeito à geração de impactos negativos, como eu mencionei, como também na possibilidade de geração de impactos positivos. Porque hoje, para além do não poluir, do não gerar resíduo, né, do não impactar negativamente, existem muitas empresas querendo vincular o seu próprio propósito, né, o seu planejamento estratégico, né, objetivos, visões e sua missão, no sentido de gerar impactos positivos para a sociedade e para o meio ambiente. Perfeito, Flávia. Você colocou uma coisa importante, né? O ESG, enfim, está entrando dentro das empresas, ou já deveria estar dentro das empresas, como uma parte de planejamento estratégico mesmo, para onde ela vai, né? E para se manter sustentável também, ela é preciso ter esse tipo de visão estratégica, né? Contemplando, obviamente, a sustentabilidade, aspectos ambientais e assim por diante. Fantástico, muito bom, muito, muito importante isso, né? Tem um grande impacto, de fato, né, na vida das empresas, né, na continuidade. Agora, claro. Só uma observação que eu queria fazer. E o mais interessante que o setor do mercado que mais tem falado, mais tem difundido essa ideia de empresas ESG é o mercado financeiro, é o setor de investimentos, né? Algumas fintechs, enfim, elas têm trabalhado muito essa ideia de ESG e é muito bacana porque o compliance ambiental também ele surge a partir da assinatura da Convenção do Equador, né, por parte das instituições financeiras, que é um documento internacional que regula a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. E no Brasil, né, a resolução Bacen, há uma resolução do Bacen de 2014 que regulamenta a avaliação de risco obrigatória dos financiamentos. Também eu falo que no compliance ambiental parece que tudo começa e ganha corpo no mercado financeiro. E eu acho isso ótimo, porque eu que trabalho com a questão ambiental há muitos anos, eu vejo que nessa área, assim como todas as áreas que demandam mudança cultural, é preciso que você atinja o órgão que mais dói, né? E o órgão que mais dói no corpo humano ou no corpo empresarial dentro do nosso sistema capitalista é o bolso. É o órgão mais sensível. Então, quando você percebe que o mercado financeiro ele começa a recusar financiamentos, recusar a concessão de empréstimos para aquelas empresas que não atendem ao critério, ou melhor do que isso, a estimular, né, por meio de investimentos, todas as empresas que busquem esse diferencial, aí realmente a gente fica com esperança de que as coisas podem mudar. Sem dúvida, sem dúvida. E trazendo um pouquinho para esse lado, né, do compliance e da parte regulatória, vamos dizer assim, há alguns textos, inclusive, que você compartilhou com a gente, comigo antes, né, desse podcast, que estão focados, na verdade, na parte do risco ambiental. Isso é muito interessante porque, embora a gente queira falar de ética dentro do ambiente, da parte de sustentabilidade, governança e também na parte ambiental, a gente tem também que ser um pouquinho hands-on, né? E ser hands-on significa começar a fazer esse tipo de mapeamento de risco. As empresas hoje, pelo que eu percebo, pelo que eu até lia dentro do conteúdo que você partilhou com a gente, talvez não estejam vendo quanto é importante essa parte do mapeamento e acompanhamento dos riscos mais apurados, dos riscos que estão envolvidos a parte ambiental. O que é essa gestão de risco na prática, Flávia? Você que conhece aí esse mercado, o que é isso? Para a gente realmente entender isso de fato. Gladys, eu costumo dizer, até em um desses artigos que eu mandei para você, eu escrevo ali que quanto maior o risco ambiental, maior o risco de corrupção. Isso porque quanto maior o risco ambiental de uma empresa, mais contato ela vai ter com a administração pública, né? Mais licenças, mais autorizações, maior a regulação. E com isso, abre-se dentro daquela lógica do triângulo, né, o diamante da fraude, mais oportunidades para fraudes. Claro. Então, essa análise, aí, por isso a importância de você trabalhar sob a ótica do compliance mesmo, não só uma gestão ambiental, né, propriamente dita, mas também a gestão do risco de conformidade ambiental, ou seja, o risco de corrupção relacionada à relação com os órgãos ambientais.
Mas a sua pergunta me pediu para especificar um pouco mais sobre os riscos ambientais. E essa questão dos riscos ambientais, a maior parte das empresas que são atividades consideradas de significativo impacto, que estão sujeitas a licenciamento ambiental, obrigadas por lei a realizar EIAs, RIMAs, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente, elas já têm mecanismos já, conhecidos de mapeamento dos seus riscos ambientais, mas dos riscos, muitas vezes, somente dos riscos operacionais. Perfeito. Então, elas trabalham riscos operacionais ambientais, mas elas se esquecem que a questão ambiental, como eu disse, elas têm muita relação com o risco, elas se relacionam diretamente com os riscos de integridade, porque amplia-se a relação com o poder público, e mais também, elas têm muita relação com o risco jurídico ambiental. Então, você tem os riscos de compliance relacionados à questão do meio ambiente e tem os riscos jurídicos. Por quê, gente? Quando a gente trata do meio ambiente como objeto de proteção ambiental ou na avaliação de riscos, a gente tem que levar em conta que a gente tem uma multiplicidade de regulações e de agentes de fiscalização. A competência material comum para, por exemplo, fiscalizar uma empresa, eu falei que ela é material comum porque ela é de todos os entes. Então, mesmo que aquela atividade seja licenciada pelo IBAMA, ela pode ser fiscalizada e multada pelo órgão estadual ou pelo órgão municipal. Perfeito. E isso faz com que o risco de inconformidade seja muito maior. Além disso, a gente tem o nosso objeto de estudo, a natureza, eu costumo dizer que ela é instável, ela é mutável, e a gente tem um longo histórico de déficit de conhecimento científico sobre isso. Nós subestimamos as funções dos bens ambientais por esse antropocentrismo ao longo da nossa história, e por isso hoje a gente tem esse déficit de conhecimento. Então, tudo aquilo que o empresário quer, que é mapear os riscos, estabelecer critérios claros de tratamento, enfim, medidas claras de tratamento, para ter segurança jurídica, segurança, eu falo que o empresário ele até aceita fazer um investimento, mas ele precisa saber exatamente quando, como ele vai pagar e quando ele vai ter o retorno. Mas, exato, com certeza. Ele quer segurança. Segurança é algo que não combina muito com a gestão ambiental, não combina muito com a avaliação de risco ambiental. Quando a gente trabalha com riscos ambientais, a gente tem que ter em mente que a todo tempo podem surgir os chamados cisnes negros, Ou seja, aquele fenômeno que estava totalmente fora da nossa esfera de previsibilidade. E para isso a gente precisa, primeiro, conhecer, tratar aqueles riscos previsíveis, já conhecidos, para você ter uma margem de manobra e de enfrentamento desses riscos imprevisíveis. O coronavírus, por muitos tratado como um fenômeno também ambiental, porque afeta a sadia qualidade de vida e tem causas, muitas vezes, em fatores ambientais, na visão de muitos, ele é uma espécie de cisne negro. Então, a gente tem aí essa grande leque de fatores de insegurança, de instabilidade, que faz com que haja necessidade de atenção maior para os riscos ambientais. Então, a gente tem múltiplas legislações, múltiplos agentes reguladores, um déficit de conhecimento técnico-científico, uma grande margem de discricionariedade por parte dos órgãos ambientais. A gente vê os projetos de lei de licenciamento ambiental tentando trabalhar essa questão da simplificação, da desburocratização, mas não se iluda, uma margem de discricionariedade dos órgãos técnicos tem que existir, sempre vai existir. Então, existem muitos fatores que levam ao risco e também o risco de não conformidade. Nesses casos dos grandes desastres que nós tivemos recentes na história do país, como o caso lá o desastre antropogênico da Samarco, que a gente chama de desastre de Mariana, o de Brumadinho, o desastre da Vale, esses desastres, eles demonstram que muitas vezes a empresa tem um programa de compliance, ela tem uma certificação, ela muitas vezes tem a ISO 14001, ela tem um sistema de gestão ambiental e o funcionamento, mas o que falha muitas vezes ali é a escolha. O que falhou é justamente aquela escolha, naquele determinado momento, pela implementação, pela aplicação dos princípios da prevenção, da aplicação e da conformidade. Se a gente for ver o andamento das investigações, a gente vai ver que faltou integridade em alguns momentos, faltou uma melhoria da relação
com os órgãos ambientais, também falhou por parte do poder público uma fiscalização mais efetiva. Então, a gente percebe que existem falhas de compliance mesmo, existem falhas de conformidade nessas relações que levam a escolhas inadequadas, não obstante que você tenha instrumentos de gestão adequados, né? Então, é por isso que a gente percebe que muitas vezes você muda os processos, mas se não mudar as pessoas, né, a gente acaba não tendo os resultados esperados. E isso que você saltou aqui aos ouvintes é importantíssimo, né? Porque esses desastres como Mariana, Brumadinho, enfim, eles vieram à tona e trouxeram ainda mais essa temática que era latente à época, trouxeram para tornar evidente ao mundo, né? Não só ao Brasil, mas ao mundo, o quanto a gente está... nós não estamos efetivamente preparados para ter aí políticas efetivas, não só para cumprir tabela, né, de compliance, porque você tem relacionamento com o poder público, etc., mas para literalmente aquilo que você comentou no começo desse podcast, dar sustentabilidade, continuidade, cuidar, né, da parte ambiental de fato. Agora, isso me leva a uma outra questão importante, que é a formatação mesmo, a estruturação de regulamentações, né, de leis de empresas que exploram ou que fazem esse tipo que exploram a atividade ambiental de forma de uma forma mais robusta e que ainda não tem uma lei, efetivamente tem um projeto de lei, né, a gente vai falar sobre ele agora, tem esse projeto de lei. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual é a proposta desse projeto de lei, né, e mais do que isso, né, o que vai assegurar tanto para nós que somos seres humanos, né, efetivamente, mas também para as empresas, para a continuidade das empresas. Então, em 2019, os deputados Luiz Flávio Gomes e Rodrigo Agostinho apresentaram um PL que busca regulamentar os programas de conformidade ambiental nas empresas, né, e na relação com o poder público. Então, a gente já tem aí a possibilidade de uma legislação que, enfim, traga elementos mais objetivos para a elaboração desses programas de conformidade e também algumas exigências e algumas obrigatoriedades, tá? Perfeito. Então, esse projeto de lei que trata, né, dos programas de conformidade ambiental, ela passa a exigir que empresas que explorem atividade econômica potencialmente lesivas ao meio ambiente tenham programas de compliance ambiental, principalmente, eles orientam as empresas em geral, mas passam a exigir a obrigatoriedade para as empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrarem nesse perfil. O PL, Gladys, tem algumas incongruências, ele ainda precisa passar por um aprimoramento e eu espero que ele passe, tá? Eu acho que a iniciativa é importante, ele chama a atenção, eu acho que ele foi proposto justamente em razão desses grandes desastres, dos riscos de rompimento de novas barragens, quando se percebe realmente que esse tipo de impacto catastrófico, né, no meio ambiente, ele é irreversível. E muitas vezes ele é irreversível não só do ponto de vista ecossistêmico, sobre a natureza e os bens sociais, as pessoas que foram afetadas, mas ele é irreversível também no que diz respeito à imagem da empresa, à recuperação da empresa, né? Muitas empresas, enfim, não se recuperaram de grandes desastres. Então, é um tipo de crime, né, ou de infração que não compensa. Né? Esses grandes desastres mostraram isso, inclusive que as perdas financeiras foram muito superiores, né, a eventuais ganhos, possíveis ganhos decorrentes da omissão. Né? Então, eu acho que ela é importante por isso. Mas ela precisa passar por alguns ajustes. Por exemplo, no artigo 1º, ele regulamenta programas de conformidade ambiental no âmbito das pessoas jurídicas que explorem atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente. Todas as empresas, se passar a se exigir programas de conformidade ambiental de todas as empresas que explorem atividades potencialmente lesivas, a gente vai estar falando de empresas pequenas. Por exemplo, hoje, um lava-jato, uma pastelaria que manipula óleo de cozinha, né, ela precisa de licenciamento ambiental, ainda que seja uma licença única ou simplificada. Quer dizer, não vai se exigir, não é razoável, não é proporcional se exigir um programa de conformidade ambiental de uma empresa tão pequena. Então, se eu pudesse, né, dar uma sugestão aqui
aos nobres deputados, eu recomendaria que ele utilizasse o mesmo conceito que está previsto lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, de passar a exigir programas de conformidade ambiental das empresas que com aptidão para causar significativo impacto ambiental, que aí a gente considera como sendo as empresas de médio e alto impacto. Perfeito. Então, nesse caso, faz sentido. Das pequenas empresas, Gladys, eu não vou dizer que elas não têm que ter preocupação ambiental, mas trazer mais esse ônus, mais esse custo para a empresa, né, a depender do tipo de atividade que ela exerce, pode não ser razoável, tá? É claro que a questão da sustentabilidade enquanto elemento transversal de todo o planejamento estratégico da empresa, como eu falei lá no início, ela tem que estar presente em tudo, para todas as empresas, mas não exigir dela um programa formal de conformidade, enfim, um programa de compliance ambiental. Eu particularmente acho que pode ser, um tiro no pé, pode ser um exagero, que afaste essas empresas da preocupação com a sustentabilidade que elas têm que ter, tá? Vou só dar um exemplo. Aqui no meu escritório, eu não tenho um programa de conformidade ambiental, é um escritório de advocacia e consultoria, ou seja, meu impacto é insignificante, eu não tenho nem ter licença ambiental. Mas eu tenho no meu código de ética ações de sustentabilidade, ações de economia de utilização de recursos naturais, economia de energia, separação de resíduo. São aquelas ações cotidianas, né, que a gente pode adotar para reduzir o nosso impacto da atividade, entende? Perfeito. Então, eu acho que todas as empresas elas precisam pensar nisso de forma transversal, nos seus planejamentos, no seu dia a dia, mas não necessariamente ter um programa de compliance ambiental, só para aquelas que tenham significativo impacto. E passa, então, a exigir essa obrigatoriedade da conformidade, ter o programa para sociedades de economia mista e empresas públicas. Além disso, passa a exigir também das empresas que forem contratar com o poder público, né, principalmente daquelas que façam contratações de maior vulto. Então, no artigo 5º ele fala, é vedada à União, Estado, Distrito Federal e municípios contratar com pessoa jurídica que não possua programa de conformidade ambiental efetivo, nos termos da presente lei, quando se tratar de obra, serviço ou contrato superior a R$10 milhões, concessões e permissões de serviço público, cujo contrato seja superior a R$10 milhões e nas parcerias público-privadas, tá? Essas leis que passam a exigir, né, dos contratados, dos fornecedores da administração pública, programas de integridade, agora aqui o programa de integridade ambiental, a conformidade ambiental, elas são uma faca de dois gumes, né? Elas são importantes, elas causam um efeito cascata no mercado, elas vão estimular que o fornecedor do fornecedor também se preocupe com a questão da sustentabilidade, então tem um aspecto muito positivo. Por outro lado, se o poder público não dá o exemplo e também não tem uma fiscalização eficiente, né, desses programas, ela acaba contribuindo para a ineficácia deles, enfim, e para até a banalização dessas questões. Então, assim, eu tenho, às vezes eu recebo, né, questionamentos em aula, eu até participei de algumas lives com gestores públicos, e alguns perguntam, né, alguns secretários de transparência e controle, controladores me perguntam, Flávia, a gente deve passar a exigir dos nossos fornecedores, né, que tenham programa de integridade ou que tenham programa de conformidade ambiental? Eu falo assim, só se você tiver perna para fiscalizar, né, e se você também estiver fazendo o seu dever de casa. Então, se eu puder te dar conselho, faça o seu dever de casa, faça o seu programa de integridade, né, porque aí você já vai estabelecer a cultura interna na administração e meios de fiscalizar dos seus terceiros. Até porque na iniciativa privada também é assim, né, Gladys? Sim. Só se faz do diligência de terceiros, né, e passa a exigir aquela conduta de terceiros depois que a empresa faz a sua parte internamente, né? Então, seria mais ou menos assim, acho que é algo que tem que ser refletido nesse projeto de lei também, tá? Em relação à avaliação, ele coloca critérios de avaliação, mas não diz quem vai fiscalizar e quem vai verificar, né? Então, esse é um outro problema desses projetos. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, porque, por exemplo, a título de exemplo ou comparação, a gente tem aí a associação, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi estabelecido lá uma agência para cuidar e conduzir processos nesse sentido de investigação e tudo mais, até para aplicação de multas. Nesse projeto de lei,
terá essa figura também de fiscalização e controle? Então, olha só, ele não prevê. Infelizmente, ele não prevê. Ele só diz, olha só o que ele faz. Ele joga muito a bola para os setores das administrações públicas que vão realizar licitação e que vão para conceder financiamentos e, enfim, ele joga a bola para o mercado financeiro também, né? Para não conceder financiamentos para empresas que não tenham, para não contratar com empresas que não têm. Então, passa a ser um critério de contratação, mas não cria uma agência para fiscalizar. Aliás, Gladys, historicamente, tanto no plano internacional quanto no plano nacional, a área ambiental, ela clama, mas ela tem, assim, não se cria uma agência. Você vê que a gente tem um programa na ONU, a gente não tem, né, um departamento permanente da questão ambiental no âmbito das Nações Unidas. No Brasil, a gente até tem um ministério, por enquanto, que está se esvaziando cada vez mais, tendendo à extinção. Mas a gente não tem uma agência reguladora. A gente tem a ANA, que é da água, que fiscaliza muito mais a questão da distribuição dos serviços do que a questão ambiental propriamente dita. Outro dia mesmo, num grupo de advogados, a gente discutia o quanto seria importante a gente ter, ao invés de autarquias e vários órgãos ambientais que dentro do sistema deveriam funcionar de forma integrada, mas nem sempre funcionam, a gente tem uma agência reguladora, né? A gente tem uma autarquia em regime especial, com autonomia, né, dos seus diretores, que ficassem menos sujeitos a interferências político-partidárias ideológicas, né? Seria muito importante que isso existisse. E a gente viu o quanto foi fácil, assim, de certa forma, para o governo fazer isso no que diz respeito à proteção de dados. Mas não há vontade política, eu não estou falando desse governo, tá, gente? Isso é algo que vem historicamente falando. Não sei, não consigo entender, aliás, consigo, né? Mas é aquela tipo de coisa que, enfim, a gente não deve comentar, mas não há realmente iniciativas, isso não é só no Brasil, é no âmbito internacional, de criar entidades de regulação nessa área. Então, esse projeto de lei não foge a essa regra, essa triste regra, e ele não deixa claro aqui, ele não diz, tem hora que ele fala que a fiscalização será feita pela entidade que vai fazer a contratação, ele vai e volta, ele não deixa claro quem é o titular, e a gente sabe que quando a gente não tem essa clareza de quem é o responsável, né, acaba não tendo ninguém tendo responsabilidade. Então, esse é um defeito do projeto que precisa ser corrigido. Ele diz que as diretrizes serão regulamentadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, mas o Conselho Nacional de Meio Ambiente é o órgão consultivo e deliberativo do sistema. Ele não é um órgão de fiscalização, tá? Competiria, então, aos órgãos executores, IBAMA, ICMBio, no caso das questões florestais, enfim, não deixa claro sobre isso, tá? Entendi. E mais, ele nem teria competência, sendo um projeto de lei federal, para regulamentar isso no âmbito dos estados e municípios. Então, tem muita coisa nesse projeto de lei boa, mas ele realmente precisa ter uma discussão ampliada e ele merece alguns ajustes. Puxa, na minha modesta visão. Não, claro, eu acho que você conhece bem a regulamentação e conhece o mercado, né? Então é extremamente importante essa visão externa. E a gente pode, como cidadão, colaborar com essa PL, né? A gente pode entrar lá e sugerir, conversar com as pessoas. Isso é extremamente importante, né? Para justamente que essa PL seja efetiva. E você tem muita razão, porque, por exemplo, pessoas que trabalham com pequenos negócios, se tiverem que estabelecer um programa de integridade ambiental, você engessa o processo e elas acabam não trabalhando, né? Acabam não gerando a economia que querem gerar. Isso é um problema muito sério dentro do país, né? Porque falta efetivamente uma análise um pouco mais crítica na hora de se desenvolver uma PL, né? Um projeto de lei. Não, com certeza. E assim, eu sou ambientalista, mas a gente não pode ser mais realista que o rei, né, gente? Eu falo que são iniciativas que às vezes querem trazer excessivo rigor em alguns pontos que levam à ineficácia do todo. Então, a gente tem que ser razoável, né? A gente tem aí a lei da liberdade econômica, a gente não pode contrariar essa necessidade que o Brasil, principalmente nesse momento de grave crise, pós-pandemia, tem de desenvolver, principalmente para o pequeno empreendedor, né? Então, assim, não dá para exigir demais
não dá para exigir algo que vai além das suas pernas, né? E é por essas e outras, às vezes, um certo radicalismo que nós, na área do meio ambiente, recebemos aqueles apelidos carinhosos, né, de ecochatos, biodesagradáveis, né, chiitas, né? Isso daí eu não sabia. Eu vivo, na minha opinião, injustamente acusada de agir dessa forma, mas a verdade é que não. Eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? O pequeno, ele tem que trabalhar a questão ambiental de forma transversal. E quando a gente cria muitas obrigações, a gente cria uma rejeição por parte dele, né? Uma rejeição ao discurso. Então, eu gosto de trabalhar no convencimento, na adesão, né? Em demonstrar a importância. Eu falo que o ser humano ele aprende no amor e na dor. Se ele é um infrator, quanto mais, se ele, enfim, comete ilícitos ambientais, aí sim o Estado tem que ser forte, tem que punir, tem que sancionar. Mas a gente precisa trabalhar também essa questão do amor, né? Ou seja, da adesão do setor econômico à questão ambiental. A gente precisa fazê-los entender que a sustentabilidade ambiental é sinônimo de sustentabilidade econômica, é sinônimo de perenidade dos negócios, né? E fazer o empreendedor, o pessoal do agronegócio, sair dessa via de mão única, né? Essa polarização que os coloca muitas vezes num lado antagônico à questão ambiental e trazê-los para o nosso lado, né? Entender que, enfim, meio ambiente dá dinheiro, né? Dá segurança, pode trazer estabilidade, sustentabilidade econômica, atrair investimentos, e que hoje o olhar da economia mundial é um olhar muito mais verde, né? Quem não seguir essa tendência pode ser levado à extinção. E a gente tem uma coisa interessante, acho que não só no Brasil, mas no mundo, que são relatórios financeiros, mas também relatórios que a gente fala, relatórios integrados, né? Que apresenta aí uma série de informações, principalmente informações relacionadas a questões ambientais e sustentáveis. Então, isso não é novo no país, então é extremamente relevante a gente começar, mais do que tardiamente, né, infelizmente, mas pensar nisso, e até por conta dessa pandemia que vivemos hoje, realmente esse tema tem sido muito relevante. Agora, Flávia, uma coisa que eu queria comentar, e aí até a título de provocação mesmo, e a título de reflexão, talvez essa seja a melhor palavra, os recentes casos que nós tivemos, né, de catástrofes ambientais mesmo, né, a gente sabe que houve falhas, né? Eu não sei se eu posso dizer falhas humanas, falhas técnicas, mas houve-se muitas falhas processuais, falhas que impactaram significativamente o meio ambiente e ainda estão, os requisitos ainda permanecem, né? Tanto na catástrofe de Brumadinho como de Mariana. Você, na sua opinião, na sua trajetória, né, o que você tem como conhecimento, você acha que o compliance poderia ter atuado de uma forma mais efetiva no sentido de controle, né, de gestão de risco, de monitoramento? E como seria o posicionamento do compliance officer, por exemplo, nesse caso, assim, né? Como que ele informaria ou a quem ele recorreria efetivamente para dizer, nós temos um problema aqui? Então, Gladys, é um pouco desconfortável a gente falar sobre alguns processos que ainda estão sob júdice, né? Então, assim, a gente ainda não tem decisões judiciais definitivas, perícias muitas vezes conclusivas, mas eu vou fazer uma análise a partir de algumas pesquisas até que a gente conduziu na faculdade, né, na FDV, alunos que a gente orientou, que fizeram pesquisas sobre esses grandes desastres ambientais. Existiram falhas de processos, sem sombra de dúvidas, mas existiu principalmente, na minha visão, uma falha de cultura, inclusive no que diz respeito à gestão de risco. Porque na área ambiental, a gente tem aquela classificação, né? Risco baixo, risco médio, risco alto. E na área ambiental, a gente tem chamados riscos catastróficos. Perfeito. Via de regra, muitos autores definem esses riscos catastróficos quando a extensão dos danos ultrapassa um raio de até 10 metros da fonte do dano. Imagina para vocês o caso de Mariana, que a gente teve pluma de rejeitos, né, chegando ao sul do Brasil, né, pelo mar, né, chegou
foi para a Regência, né, ali no Espírito Santo, e pelo mar chegou ao sul do Brasil, ou seja, quilômetros e quilômetros de distância. Então, foi, né, um desastre com consequências mega, ultra, hipercatastróficas, de impactos ecossistêmicos imensuráveis, extinção de espécies, mudanças de temperatura. Até hoje, só para você ter uma ideia, aqui em Vitória, né, eu estou falando de Vitória, trabalho aqui, a gente tem, eu fui outro dia visitar o projeto Tamar com as minhas filhas antes da pandemia, e aí a bióloga relatou, falou, não deixa ela encostar na cabecinha, porque, tá vendo, ela está cheia de bolinhas, essas bolinhas são herpes. As nossas tartarugas, depois da chegada da pluma de rejeitos, elas começaram a apresentar fortemente esses sintomas, né, de herpes, baixa imunidade e outras doenças decorrendo disso. Aí a gente começou a conversar sobre outros bioindicadores de poluição que foram se alterando depois da chegada da pluma de rejeitos, isso aqui em Vitória, tá? Certo. Então, assim, só para você ter uma ideia da gravidade, dos efeitos que a gente sente até hoje. O evento foi em 2015, em 2019, 2020 a gente ainda está sentindo. Imagina os efeitos futuros, né, daquele camarão sete barbas ou camarão rosa que a gente comeu, né, que estava contaminado, enfim. Então, a gente tem uma série de efeitos de consequências, mas o que a gente observa é que houve uma falha na mensuração e até mesmo na classificação desses riscos, Gladys. Por quê? Porque mesmo quando, em relação ao dano ambiental, mesmo quando a probabilidade é muito pequena de acontecer, né, eles precisam ser tratados e enfrentados. Porque caso aconteça, ainda que a probabilidade seja de 1%, né, quando acontece, as consequências são absolutamente irreparáveis e de toda ordem. Então, é muito importante que se tenha aí o risco ambiental como um grande red flag. E essa relação, né, porque no tratamento do risco, a gente sempre faz essa análise de probabilidade e consequências. Na questão do dano ambiental, ainda que a probabilidade seja muito baixa, você precisa dar muita importância às consequências na hora da avaliação e tratamento desses riscos, porque as consequências, como a gente viu, podem ser muito catastróficas. Então, esse é um ponto. Então, pode ser que tenha havido uma grande falha na própria avaliação dos riscos ambientais, né? No tratamento. Agora, Gladys, o que eu mais observo, e aí eu não vou falar só dos riscos ambientais, eu vou falar dos riscos em geral, é que não há a devida capilaridade dos programas de integridade de um modo geral. Você tem, em todas as empresas, assim, vou falar, né, genericamente, na grande maioria das empresas, são poucas das empresas que conseguem fazer, né, essa cultura da integridade chegar até a ponta, e mais, não agir de forma contraditória, porque muitas vezes a empresa tem um programa de integridade ambiental, mas ela coloca prazos para os seus empregados e fornecedores absolutamente inexequíveis, que fazem com que eles tenham que, né, ultrapassar processos, né, e subestimar riscos e jogar coisas para debaixo do tapete para cumprir aqueles prazos. Claro. Eu tive clientes aqui recentemente na avaliação nessa pandemia que eu não acreditei, assim, o grau de desumanidade de uma multinacional que tem um ótimo programa de compliance, né, enfim, os seus compliance officers ganhando premiações e tudo mais, mas essa empresa colocou dentro de uma pandemia, sabendo que boa parte dos seus funcionários dos fornecedores, né, dos prestadores de serviços estavam aí internados em UTI. Chegou um fornecedor até mim que estava só com 30% do seu pessoal. O cara estava com um sócio na UTI há 60 dias, só para você ter uma ideia da situação. Nossa. E você pensa que a multinacional cedeu um dia sequer no prazo? Não cedeu um dia. Um dia. Então, assim, esse tipo de postura que distancia o compliance, né, do comercial, do operacional, é causa dessas tragédias. Então, você imagina, uma empresa tendo que cumprir um prazo somente com 30% dos seus funcionários absolutamente amedrontados, muitos deles doentes, com seus colegas, companheiros, parentes internados, vencendo uma situação. Imagina a probabilidade de acontecer um grave acidente de trabalho nessas circunstâncias. Sem dúvida. A mesma coisa acontece com o risco ambiental, entende, Gladys? Então, essa contradição entre o que propõe a área de compliance, né, e o que trazem o comercial e o operacional da empresa
na minha opinião, são as maiores causas de desastre de toda a ordem, não são só os ambientais. São os acidentes de trabalho, né, são os grandes desastres ambientais e todas as outras tragédias que a gente enfrenta por aí. Eu acho que a gente precisa ser realista, encarar isso e saber colocar o dedo nessa ferida, porque essas contradições, elas são, para mim, a principal prova de que os programas de compliance, de um modo geral, não têm sido efetivos e não têm tido a capilaridade necessária para chegar na ponta e atuar realmente como instrumento de prevenção de risco. Então, é isso. Perfeito. Que eu penso. Não, essa postura, claro, a gente não vai falar dos compliance officers, mas, sem dúvida, ela é importantíssima, porque, de alguma forma, a gente fala tanto em programa efetivo, e aí chega no momento desse, de pandemia, de desastre ambiental, aonde está o efetivo aí, né? Pois é. São questões que a gente precisa se perguntar e fazer, né? Será que a gente, de fato, está realizando um trabalho que é para motivar e transformar as pessoas, as empresas, eu quero dizer, né, nessa questão? E você falou, né, tanto pelo amor como pela dor. Eu também sou mais pelo amor do que pela dor, né? E se você mexe no bolso, você mexe na vida de muita gente, né? Você mexe, às vezes, até no emprego das pessoas. Se você dá uma multa gigante para uma empresa, você pode acarretar ainda emissões porque ela não tem como pagar, eventualmente, sei lá. Então, puxa, onde está o efetivo aí, né? Então, é uma pergunta importante que a gente tem que se fazer e parar também, desculpa utilizar essa palavra, mas parar de ser hipócritas também, né? As empresas, às vezes, precisam parar de ser hipócritas e falar, olha, não temos um programa aqui completo ou robusto nessa forma, temos isso, então vamos trabalhar com isso. E ser também parceiro dos seus fornecedores, como é o caso dessa empresa aí que, puxa, deveria ter flexibilizado os prazos. Porque se a empresa consegue atender no operacional, digo, na parte, no produto ou no serviço, o operacional fica ali também comprometido, mas ela precisa ter flexibilidade para trabalhar. Isso também tem a ver com ética, né? Sem dúvida. Agora, essa questão, né, da dor e do amor, ou seja, né, do estímulo, do incentivo e da sanção, é algo que precisa também ser muito bem balanceado. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha com riscos ambientais de grandes empresas, e trabalha, por exemplo, com as decisões que vão ser tomadas pelo Conselho de Acionista, se você não tem o risco efetivo de uma sanção por descumprimento, na hora de eles escolherem, por exemplo, fazer investimento em um filtro, em uma, né, enfim, determinadas obras que vai fazer uma contenção de riscos ambientais, a empresa vai escolher por não fazer esse investimento. Né? Então, é muito importante que, e aí é o papel do Estado, aí eu falo como procuradora, né? É muito importante que o Estado ele trabalhe seus incentivos, ele trabalhe a questão da tributação verde, ele siga essa linha, mas ele também saiba ser um Estado forte. Isso que a gente está vendo na Amazônia, que está acontecendo agora, um aumento muito significativo, né, do desmatamento, das queimadas, é uma prova de que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Exato. Então, o Estado não pode tirar seu time de campo. Não pode, primeiro, porque ele tem uma obrigação constitucional. O artigo 225 está lá que impõe, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à saudável qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o Estado tem o dever, está lá no parágrafo 1º, o princípio da intervenção estatal obrigatória. Então, não pode o presidente, o governador, o prefeito, ele não pode se omitir. É uma omissão inconstitucional, pode caracterizar improbidade, né, administrativa. Ele não pode deixar de fiscalizar adequadamente e de sancionar. E mais, as sanções têm que ser efetivas e têm que ser proporcionais à extensão, né, dos danos e até mesmo ao patrimônio da empresa. Então, por exemplo, aqui em Vitória a gente teve uma experiência relativamente recente, a partir de 2016, a gente alterou a nossa legislação de multas e majoramos as multas para sanções gravíssimas e para, né, as grandes empresas, e aplicamos essa sanção. Pela primeira vez na história, o município foi lá e multou grandes empresas multinacionais, né, da área de mineração,
E essa multa resultou num efeito cascata muito positivo, que essas empresas fizeram seus planos diretores de qualidade ambiental, porque com isso, gente, como pesou no bolso, na hora que os acionistas, né, que o Conselho de Acionistas vai lá e avalia se vale a pena investir nos controles ambientais, com medo dessa multa alta, eles vão avaliar que vale a pena, entendeu? Perfeito. Se a multa for ínfima ou não for efetiva, a sanção não for efetiva, isso não entra no cálculo deles, entende? Então, é esse jogo de cintura, né, esse equilíbrio entre o Estado, né, enquanto autoridade, o Estado que fiscaliza, o Estado que defende o meio ambiente, que é papel, né, constitucional dele fazer isso, e também o Estado que incentiva, que estimula, né, que acolhe, que é o X da questão, que é o maior desafio, eu acho, da gestão público-privada ambiental. Né? Eu acho que, na minha visão, esse é o grande desafio, é para isso que a gente tem que trabalhar. Não, com certeza, Flávia. E assim, né, a gente fala tanto de sustentabilidade, mas a gente só vê que isso realmente é muito relevante, porque vai afetar não só a vida das empresas, mas a vida daqueles que trabalham nas empresas. Ou seja, a minha, a tua vida, a vida dos funcionários das empresas que foram afetadas com os desastres naturais e assim por diante. A gente também precisa começar a ter esse olhar. Cara, se eu não conseguir dar sustentabilidade a esta empresa, né, garantir princípios básicos, né, de sustentabilidade, eu não garanto aqui nem meu emprego, nem meu trabalho. Né? Então, a gente precisa começar a pensar com uma certa criticidade nesse assunto de forma mais relevante, né? E garantir também que o governo, que o poder público possa, de fato, fiscalizar corretamente e possa, sem corrupção, sendo ético, né? Porque é um tema muito sensível. Quantas vidas não foram levadas por conta das coisas que aconteceram em Mariana e em Brumadinho? A gente está falando de vidas, a gente está falando de máquinas, né, gente? Então, é uma reflexão profunda que tem que ser feito, e esse podcast só contribui para a gente começar a refletir sobre isso. Começar não, né? Já tem gente que pensa nisso há muito tempo, como você mesma, né, Flávia? Escreve sobre isso, fala sobre isso, ministra sobre isso. Então, é extremamente relevante. A gente só precisa dar maior capilaridade a esse assunto, né? E cada vez mais falar sobre isso e fomentar e provocar e ser participativo no poder público. Flávia, a gente está aqui mais ou menos há 50 minutos conversando sobre esse tema, que é extremamente importante para a gente. Fico muito motivada a falar sobre esse tema, mas a gente precisa terminar nosso podcast, infelizmente. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes e também dizer como é que os nossos ouvintes podem te encontrar nas redes sociais, se você tem LinkedIn, se você tem o Instagram, enfim, para até trocar novas ideias, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Isso eu acho que seria super legal se você pudesse compartilhar com a gente. Obrigada, Gladys. Olha, eu tenho LinkedIn, né? Eu uso bastante o LinkedIn, uma rede social que eu gosto muito. Tem Instagram, tem Facebook, vocês vão lá achar Flávia Marquezine com CH, MARCHEZINI. Estou agora também, né? Além dessas atividades, a gente inicia agora uma turma nova de compliance, né, no curso de GRC, de Governança e Gestão de Riscos e Compliance da FDV, no nosso curso de pós-graduação. Então, estamos lançando aí a nossa pós-virtual, né, nossa pós-remota. Né, nos próximos dias aí eu vou postar já o nosso novo programa. E queria agradecer muito pela oportunidade, porque, como, né, eu falei para você, é o meu trabalho, mas é um trabalho que é um misto de trabalho de paixão. É muito bom você trabalhar em algo que você sente que realmente está contribuindo para o desenvolvimento, para a evolução da humanidade. E eu tenho, né, esse prazer, esse privilégio de trabalhar com algo em que eu realmente acredito. Né? E eu queria terminar com uma frase do Mário Sérgio Cortella, naquele livro Qual é a Sua Obra?, em que ele diz que empresas que se envolvem em desastres ambientais, que fazem, né, greenwashing, lavagem verde, né, não divulgam aquilo que corresponde à sua realidade, que não trabalham as condições de vida adequadas dos seus empregados, né, enfim, empresas que se envolvem em assédio de toda ordem, são empresas que têm vida curta na sociedade atual. Né, e por isso a gente precisa entender que nós não somos proprietários do planeta. Somos apenas usuários compartilhantes. E essa colaboração entre Estado, poder público, né, o Estado com o poder público,
empresas, sociedade civil, ela é fundamental para que a gente consiga assegurar a nossa sobrevivência. Como diz o professor Juarez Freitas, né, não é o planeta que vai acabar, as baratas vão sobreviver, né, mas o nosso futuro, o futuro da humanidade, ele se apresenta em situação de risco. Então, a gente precisa deixar ideologias, partidos, enfim, diferenças de lado e se unir em torno de uma causa que é de todos, né, que é a sobrevivência. Então, obrigada pela oportunidade de compartilhar isso com todos os ouvintes do canal Compliance. Imagina, muito obrigada você, Flávia, e obrigada por trazer essas provocações, esse conteúdo robusto para a gente, essas informações que são extremamente importantes para a gente pensar e como a gente pode agir, né? E tanto para os compliance officers também, né? Como é que eles podem ajudar as empresas a pensar aí numa política mais efetiva, mais relevante de sustentabilidade e também pensar no meio ambiente. E para você que nos ouviu até agora, nessa 1 hora aí de podcast, nós agradecemos. O Potencial Compliance, ele é uma iniciativa minha, e ele trabalha exatamente esses temas focados em governança corporativa, compliance, sustentabilidade, a parte ambiental. Então, fique ligado nos próximos podcasts e obrigado a todos e até logo. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.